Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre os aportes que a gente fez da semana passada para cá, para a gente entender então como é que tá a nossa carteira pública no canal. Então esse é o quadro em que a gente investe nosso dinheiro na prática e você então entende a nossa linha de raciocínio. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. Então começando aqui, vamos dar uma olhada na nossa carteira. Vocês notam que atualmente a gente está dividido mais ou menos em 75% de ações e também 25% em fundos imobiliários. A nossa ideia é aumentar aqui, tentar equilibrar mais fundos imobiliários com ação, porque os fundos imobiliários, principalmente no início, para quem está começando, para quem não sabe, a gente começou a montar essa carteira no início do ano, então é uma carteira que está acabando de ser montada, não está sólida ainda, não está com frequência de dividendos, porque a gente começou há pouco tempo, e dessa forma, então, a gente entende que os fundos imobiliários, eles ajudam muito nesse início, porque eles garantem uma renda mensal fixa, ou seja, todo mês a gente sabe que a gente tem os dividendos, pelo menos, dos fundos imobiliários para ficar alimentando tanto ações como os próprios fundos imobiliários, e assim a gente vai girando a bola de neve. Então notem aqui nossa carteira, nós temos nossas ações aqui. Recentemente a gente fez um aporte em Caixa Seguridade, que nós estamos de olho, por sinal, para aumentar essa exposição. Cadê aqui a Caixa aqui? Como vocês notam, R$4.000 mais ou menos, mas vamos para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, vocês notam que a gente tem atualmente então uns R$45.000 investidos e a gente só investe em fundos de fundos, a gente investe em fundos que investem em cotas de outros fundos. Dessa forma a gente fica bem mais diversificada, porque cada fundo desse tem cota de diversos fundos imobiliários, então a gente se expõe de forma bem diversificada. Vamos entender então quais aportes a gente fez e por quê. Na semana passada, o Banco do Brasil, ele pagou dividendo, a gente recebeu esse dividendo no dia de 31, mais ou menos, de agosto. Então, dessa forma, no dia que a gente recebeu o dividendo, a gente fez um aporte logo no dia, como vocês estão notando aqui, então, que tem o nosso extrato. A gente sempre que compra lá na Corretora Rico, a gente vem aqui e bota o nosso extrato aqui na Real Valor para ficar organizado. Então, vocês notam que a gente comprou nesse dia HFOF. Então, a gente recebeu o dividendo de Banco do Brasil, como vocês notam aqui, por exemplo, a gente recebeu aqui, ó, olha os dividendos do Banco do Brasil aqui, a gente recebeu bastante dividendo do Banco do Brasil, foi mais de R$1.000 que deu aqui, como vocês estão notando, de Banco do Brasil, aqui 300, aqui como a gente pega aqui 727, então deu mais de R$1.000 aqui somando tudo isso aqui de Banco do Brasil, e dessa forma, no dia que a gente recebeu esse dividendo, a gente comprou HFOF 11. Por quê? Porque dia 31/8, nós sabíamos que era a data com do HFOF 11. O HFOF 11, ele remunera o acionista de dividendo, geralmente, sempre com a data com para dia 31, ou seja, o último dia do mês, na verdade. Então, era o último dia do mês, então a gente pegou o dividendo do Banco do Brasil e aportou em HFOF. Dessa forma, a gente girou literalmente a bola de neve, porque a gente recebeu o dividendo, comprou HFOF, que pagou dividendo, e a gente vai receber esse dividendo muito provavelmente daqui a 2 dias. Então a gente já acumulou HFOF nesse esquema bola de neve, a gente acumulou com dividendo, HFOF já vai pagar dividendo, e quando a gente receber, de repente a gente pode comprar até aqui o SNFF11, que eu mostrei para vocês, aqui o fundo da Suno, porque ele tem a data com mais ou menos nessas datas, mais ou menos dia 14, dia 15. Então dessa forma a gente vai girando a bola de neve só através dos dividendos, sem fazer nenhum aporte. Mas vamos então entender por que a gente fez os aportes aqui em HFOF. A gente fez aqui um aporte, como vocês podem ver, no último dia 13, no último dia 12, e também BCFF a gente fez aqui também na Datacom para conseguir agarrar esse dividendo do BCFF, aumentamos um pouco a nossa exposição. Vamos ver esses dois fundos aqui, entender por que a gente fez então esse aporte nesses dois fundos. Notem aqui que tanto HFOF como BCFF, primeira coisa, estão negociados aqui abaixo do valor patrimonial em 0,92. Isso é uma característica aí dos fundos de fundos. Então, dessa forma, eu até li no relatório aqui que o HFOF soltou, se a gente tivesse comprado todos os fundos que a HFOF tem, a gente teria um desempenho pior do que investir pelo HFOF, porque, mais uma vez, os fundos de fundos eles tendem a ter um desconto maior. Então, esse rendimento aqui que ele costuma pagar
é de 62 centavos. Se a gente vier aqui e notar, a gente realmente nota que ele pagava 60 centavos, mas eu falei para vocês, eu fiz um vídeo aqui mostrando que ele elevou o patamar de dividendos, então desde o mês aqui de julho ele vai pagar 62 centavos e está estudando aumentar mais os dividendos. Dessa forma, então, a gente trabalha aqui de forma conservadora com 62 centavos por mês e vamos pegar, por exemplo, quanto a gente fez o aporte aí no último aporte que a gente fez. A gente fez aqui a 75,42, 13 unidades. Então, se a gente pegar aqui para calcular esse dividend yield, a gente vai ver aqui 62 centavos que ele distribui por cota, dividido pelo preço que a gente comprou, que é mais ou menos 75,4, como a gente viu lá no extrato. Então a gente nota aqui que a gente comprou, entre aspas, garantidos 0,82% de dividend yield por mês. Então dessa forma a gente entende que é um dividend yield muito alto. Isso aqui é por mês, livre de imposto de renda. Então todo mês livre de imposto de renda, a gente vai receber aqui 0,82, por mais que as cotas caiam mais, não importa, porque o chão aqui do HFOF que ele paga é 62 centavos. Então, mesmo que a cota caia, a gente vai continuar ganhando 62 centavos. Obviamente que isso pode mudar, mas o HFOF já sinalizou que está estudando aumentar e não diminuir o rendimento. Então, por mais que a cota caia, a gente ganha 62 centavos, que no preço que a gente comprou representa 0,82% de dividend yield. Então, meio que a gente garantiu aqui 0,82% por mês, que se a gente fizer uma conta simples vezes 12, vocês vão notar que dá 9,8. Só que isso aqui é um cálculo simples. Na verdade, é juros compostos, porque você recebe todo mês, reinveste esse dividendo, aumenta sua bola de neve, faz sua bola de neve girar. Então, nos juros compostos, isso aqui dá mais de 10% de dividend yield. Então a mesma lógica a gente usa aqui também para o outro fundo que a gente comprou, como vocês viram aqui no extrato de compra, que BCFF a gente comprou a 72,91. Então vocês notam aqui que o rendimento de BCFF é 56 centavos. Sempre dá uma olhada para ver se é realmente o padrão do fundo ou se ele não teve um mês que ele distribuiu atipicamente. Por exemplo, aqui em 2012 aconteceu muito, mas a gente sabe que a gente está vivendo um período de Selic alto, os fundos de fundos estão sofrendo bastante, não só os fundos de fundos, todos os fundos imobiliários. Então, realmente eles tendem a permanecer aqui com um rendimento mais constante, aqui realmente estabilizado, sem dividendos aqui atípicos acima da média. Isso, de certa forma, é bom, porque a gente vai acumulando fundos imobiliários agora, e imagina quando a Selic começar a baixar. E aí todo mundo vai querer voltar para ações e fundos imobiliários. Imagina só como é que vai ser, como é que pode ser o desempenho desses fundos. Realmente pode ser um período incrível, por isso que a gente está acumulando também os fundos imobiliários. A gente entende que é um mercado que cada vez mais chegam investidores e no próximo ciclo de alta da Bolsa, com certeza, ele vai responder muito bem, principalmente para quem aproveitou essas oportunidades. Então vamos calcular o dividend yield, 56 centavos aqui por ação, dividido pelo nosso preço de compra, que foi aqui 72,9. Então, dessa forma, o BCFF a gente agarrou um dividend yield de 0,76 ao mês, que se a gente fizer vezes 12 para ver o ano mais ou menos, também dá acima de 9%, mais uma vez em juros simples e não em juros compostos. A gente deveria fazer juros compostos aqui, porque a gente recebe todo mês e reinveste, então dá quase aí 9,5% de dividend yield no BCFF e mais de 10% no HFOF. A gente está muito de olho aqui no HFOF, porque realmente é o mais descontado. E também os dois são provas do tempo, os dois já se mostraram aí resilientes, HFOF negociando desde 2018 e o BCFF11 negociando desde 2010. Então realmente o BCFF, a prova do tempo aí já se mostrou realmente perene aí e sólido, então também é legal esse tipo de análise. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação, conta pra gente, você investe em fundos imobiliários, o que você tem comprado e o que você está olhando para possíveis aportes. E também, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e caso queira testar grátis a plataforma do AGF+, que a gente nem usou hoje no vídeo de hoje, porque foi um vídeo de fundos imobiliários, mas caso tenha interesse para auxiliar na sua tomada de decisão, link na descrição no vídeo e salve o Clube Dividendo Inteligente.